Atenção, o mundo ele pode estar diante de uma nova crise internacional. Os Estados Unidos acabam de interceptar um navio ligado ao Irã. Mesmo com um cessar-fogo em vigor, né, o conflito, um risco de conflito cresce a cada hora. Mas calma, porque o que está acontecendo é muito mais sério do que parece. Hoje você vai entender o que está por trás dessa tensão. Por que o petróleo está no centro disso tudo e como isso pode afetar até o seu bolso aqui no Brasil. Fica até o final, porque o cenário pode piorar e muito. Nos últimos dias, os Estados Unidos intensificaram suas operações militares, né, no mar e o ponto mais crítico foi a interceptação de um petroleiro ligado ao Irã, acusado de transportar petróleo de forma ilegal. Na prática, isso só significa uma coisa: os Estados Unidos estão tentando sufocar economicamente o Irã. Por que não é só um navio? Né? Vamos falar assim, não é só um navio, estamos falando de bilhões de dólares. E de um dos mercados mais importantes do planeta, o petróleo. Essa movimentação não é aleatória. Os Estados Unidos vem há anos aplicando sanções contra o Irã, principalmente para limitar a venda do petróleo do país. E por quê? Porque o petróleo é a principal fonte de dinheiro do governo iraniano. Ou seja, ao bloquear isso, né, os Estados Unidos ele tenta enfraquecer o país sem precisar ter que entrar numa guerra direta. Então, assim, mas aqui começa o problema. Oficialmente, existe um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Ou seja, teoricamente, os dois lados deveriam estar evitando conflitos. Só que, na prática, não é bem assim. Quando o cessar-fogo está ativo, enquanto o cessar-fogo está ativo, os Estados Unidos continuam fazendo operações militares com essas interceptações no mar. E é isso que o Irã reage. Para o governo iraniano, isso não é defesa, né? Isso é só uma provocação. Essa situação piorou ainda mais quando o Irã decidiu recusar as novas negociações com os Estados Unidos. E qual que é o motivo? Simples. O país está exigindo o fim do bloqueio naval antes de voltar e pensar em conversar, sem acordo, sem diálogo. O risco desse confronto ele aumenta muito. Agora, presta atenção nisso, porque aqui está um ponto mais crítico de toda essa história, o Estreito de Hormuz. Esse lugar, aparentemente, ele é só mais algum lugar comum no mapa, mas ele acaba sendo uma das rotas mais importantes do planeta. Por causa de quê? Cerca de 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Todos os dias. Você sabe o que é isso? 20% do petróleo do mundo passa por ali todos os dias. Agora imagina o seguinte: se esse Estreito de Hormuz, né, se esse estreito for bloqueado, o mundo para. E quando eu digo o mundo, eu estou falando de tudo mesmo, né? Porque o preço da gasolina vai subir, já está subindo em algumas regiões aí, já está sentindo muito no bolso, inclusive aqui na minha cidade já subiu muito. O transporte ele vai ficar mais caro, o alimento vai subir, né? E a economia global sente um impacto quase que de imediato. E sim, isso pode chegar até você aí na sua cidade. O cenário agora é de total incerteza. Existem 3 possíveis caminhos. Daqui para frente são 3 possíveis daqui para frente. 3 possíveis caminhos daqui para frente. O primeiro, uma escalada militar. Segundo, uma retomada nas negociações. E terceiro, que é o pior deles, né, é o fechamento do estreito. E se isso acontecer, não é só uma crise, é um efeito dominó global.
Enquanto líderes discutem estratégias, o mundo inteiro observa em silêncio, porque qualquer decisão errada pode mudar tudo. E agora eu quero saber de você. Você acha que isso pode virar uma guerra de verdade? Ou é só mais um jogo de poder entre as grandes potências? Quero que você deixe aqui o seu comentário, aqui embaixo. Deixe o seu comentário. Já segue o canal, porque eu vou continuar te atualizando sobre tudo o que está acontecendo. Já fica ligado, porque essa história está longe de acabar, hein?